A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir o texto sagrado em Romanos 13 e vamos lê-lo do versículo 11 ao versículo 14. Romanos 13, do 11 ao 14. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Oremos. Santo Espírito, que o Senhor aplique a Tua palavra no nosso coração, tanto de maneira individual quanto de modo coletivo. Tua palavra foi lida. Conceda-nos um coração manso e humilde para a acolhermos com reverência. E quanto a mim, Senhor, que a Tua graça e o Teu poder possam prevalecer sobre todas as minhas fraquezas e que o Senhor me conceda, ó Deus, graça e poder para entregar a Tua mensagem com ousadia, intrepidez, temor, tremor e fidelidade e humildade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quero nesta noite, à luz desse texto, trabalhar o tema estar mais perto. Esse é o nosso tema. E esse estar mais perto é alusivo à conclusão da salvação do Senhor na vida do seu povo. Dentro do plano redentivo, Deus criou, aconteceu a queda, Deus enviou o seu Filho para pagar pelos nossos pecados, pela nossa redenção, e nós estamos vivendo na expectativa agora da consumação e da restauração de todas as coisas, que implica, assim, o cumprimento do plano redentivo, que implica, assim, a completude da salvação. Nós vivemos em um mundo de tensão a respeito da linguagem teológica do já e do ainda não. Já fomos salvos, mas ainda não completamente. Na justificação, o Senhor já nos deu vitória sobre a culpa do pecado. Na santificação, que é o processo no qual nós estamos, o Senhor já nos deu vitória sobre o poder do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, não obstante ainda pecarmos. E na glorificação por vir, o Senhor nos dará vitória sobre a presença do pecado e estaremos com o Pai para sempre. Então Paulo, movido pelo Espírito Santo e com uma preocupação legítima, leva até a igreja de Roma essa sua fala incisiva, depois de 11 capítulos de doutrina, de pura teologia, de um ensinamento sólido sobre aquilo que Deus em Cristo fez por nós. Por quê? Podemos dizer que os primeiros 11 capítulos de Romanos é aquilo que se chama indicativo. O que Deus fez, em resumo, todos pecaram e estão carentes da glória de Deus, e somente por meio de Jesus Cristo podemos ser justificados diante de Deus, ser aceitos como filho, ser aceitos como seu povo. Então tudo isso está posto de Romanos 1 até Romanos 11, quando ele termina com aquela doxologia, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E esses indicativos dos capítulos 11, 1 a 11, eles então nos introduz para aquilo que a gente chama de
as ordens, imperativos, desculpa, viu? Então, os indicativos indicam os imperativos. Romanos 12 até 16, o que nós precisamos agora, em amor ao que Deus fez por nós, responder com uma vida de santidade, com uma vida de obediência. Até porque o Evangelho não é uma vida de regras, pode, não pode. O Evangelho é uma vida de resposta ao Deus Santo e Todo-Poderoso. Então, a partir do capítulo 12, é aquilo que eu e você devemos responder a Deus em relação ao que Ele fez por nós. Ele já começa no capítulo 12, dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Irmãos, não se conformem com este mundo tenebroso, não tome a forma deste mundo. Depois ele vai falar sobre o devido uso dos dons. Irmãos, diante daquilo que Deus lhe deu como dons, sirva a Deus. Irmãos, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. A maneira que nós devemos nos relacionar uns com os outros. Tende paz com todos, no que depender de vós. Então aí é a maneira que nós respondemos aquilo que Deus fez por cada um de nós. Capítulo 13, ele começa falando também sobre a necessidade de nós respeitarmos as autoridades. Depois ele fala da necessidade de nós amarmos o nosso próximo, amarmos a Deus sobre todas as coisas. E assim, quando nós amamos, nós não vamos fazer mal ao nosso irmão, nós não vamos fazer mal ao nosso próximo. E aí ele chega então, neste texto que nós vamos refletir nessa noite. Mas eu tenho aqui uma pergunta para que você a responda no seu coração. Paulo tinha uma preocupação de que naquele contexto muito marcado por devassidão, por imoralidades, os crentes fossem sendo envolvidos por aquilo ali e ficassem então distraídos. Por isso que ele começa dizendo: e digo isto a vós outros. Depois de ter falado todas essas coisas que ele trouxe anteriormente, principalmente no capítulo 12 e 13, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Que tempo é esse que Paulo está falando? Não é o tempo como nós poderíamos dizer hoje, 14 de setembro, 19 horas, não. O tempo do fim. Esta era está passando. Este tempo que inaugurou em Gênesis 3, com a queda, com o pecado de Adão e Eva, essa era das trevas, essa era do pecado, essa era de um mundo caído, essa era de muitas obras demoníacas, de muitos homens perversos, de muitos homens maus, de muitos homens injustos, de muitas inversões de valores, de muita instabilidade nesse mundo, onde crianças morrem de fome e poucos homens têm uma riqueza imensurável. Esse mundo estável que inaugurou lá em Gênesis 3, Paulo está dizendo: esse tempo está acabando, já é hora de despertardes do sono, que não é o sono que a gente dorme à noite, é aquilo que se chama de torpor espiritual, quando as pessoas elas vão se envolvendo com aquilo que está ao redor e vai perdendo a sensibilidade em relação a Deus, e vai perdendo a sensibilidade em relação a esta realidade de que o dia está mais perto. Voltando à interrogação, em um mundo que nós vivemos hoje, de uma ampla tecnologia, agora a mais famosa de todas, a inteligência artificial. Num mundo que nós vivemos hoje, de múltiplas tarefas, de necessidade mesmo, de melhorarmos na nossa profissão, estudar mais, de avançar como profissionais ou como vocacionados, de avançar como acadêmicos, e precisamos avançar mesmo, estudar mesmo, melhorar mesmo, num mundo com tantas responsabilidades familiares, com cônjuges, com filhos. O cotidiano
O dia a dia de leva a criança, pega a criança, vai para o trabalho, volta do trabalho, trabalha em casa home office, que não é nada fácil. Às vezes pode passar a ideia de que trabalhar home office é uma moleza, mas não é. Tem todo um cronograma, um horário, tarefas que precisam ser cumpridas. Então, em relação a tudo isso que nos cerca, quanto tempo nos resta para a gente pensar de verdade que o fim está próximo, que Jesus está voltando, que o dia está mais perto, e às vezes nós vamos sendo envolvidos por uma situação e vamos vivendo aquele quadro, é normal, é assim mesmo, é a vida de todo mundo, e esta era, na ocasião, a preocupação do apóstolo Paulo de ver os crentes de Roma sendo envolvidos por aquele cotidiano, por aquela situação, e então ficarem dispersos acerca do que é mais importante. Falando do mais importante, eu me lembro de uma história já contada aqui por várias vezes, de uma mulher que teve a oportunidade, é como se fosse uma fábula, mas ela traz um ensinamento para a gente, que teve a oportunidade de entrar numa espécie de gruta ou de caverna, e lá dentro tinha muitas pedras preciosas, e ela podia pegar tanto quanto quisesse daquelas pedras em um tempo determinado. E ela então entra ali dentro com uma criança no colo e começa a pegar pedras preciosas. Mas para que a criança não atrapalhasse, ela colocou a criança sentadinha numa pedra e começou a pegar tesouros, o quanto ela pudesse. E o tempo regredindo, marcando lá e regredindo. Quando faltava um minuto, uma voz foi dizendo: você tem 50 segundos, você tem 40 segundos. E a voz dizia: você tem 40 segundos, 50 segundos, 30 segundos. Cuidado para não esquecer o mais importante. Cuidado para não esquecer o mais importante. 10 segundos. O que ela podia pegar, ela pegou. Correu. A porta fechou. Quem ficou lá dentro? E ela esqueceu o mais importante. Tem um versículo que pode sintetizar essa história. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aquela preocupação dentro do contexto de Paulo, que foi usado pelo Espírito Santo, continua sendo uma instrução do Espírito Santo para os nossos dias, para hoje, que eu e você precisamos despertar, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Por que que nós precisamos estar atentos, ligados? Por que que nós precisamos viver com sobriedade? Por que que nós precisamos viver com atenção? Por que que nós precisamos estar atentos aos sinais? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Se era assim no tempo de Paulo, muito mais hoje, depois de mais de 2000 anos, esta volta, que é real, que é uma verdade absoluta, que ninguém, nem nada pode mudar, essa volta que vai acontecer, está hoje muito mais perto do que no dia que nós cremos. Você que creu em Cristo há 10 anos atrás, há 5, há 1 ano, há 1 mês, esta volta hoje, ela está mais, o quê? Mais o quê, irmãos? Mais perto. Diante disso, ele continua dizendo essas razões pelas quais nós precisamos estar ligados, atentos, porque não adianta a gente se qualificar em tudo, ser o melhor na universidade, na faculdade, na profissão, ou conquistar diplomas aqui neste mundo. Todas essas coisas são importantes, mas não adianta fazer tudo isso em detrimento de um relacionamento de comunhão e de intimidade com Deus. Lembra o que Jesus disse em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E o que nós podemos ver, lamentavelmente, são cristãos, crentes, e esta palavra aqui, ela é para o crente, ela é para aquele que é da aliança, é filho de Deus.
Paulo está falando para a igreja de Roma. Então nós temos visto muitos crentes distraídos, com muitas tarefas, com muitos trabalhos, com muitos afazeres, cansados. E às vezes deixando o pior para Deus. E às vezes, vou pegar um pouquinho da pregação do pastor Fábio semana passada, adentrando e roubando até mesmo parte, ou às vezes o todo do dia do Senhor, porque na sua desorganização, na sua loucura de correr tanto, acaba abocanhando o dia do Senhor, que não é seu, que não é meu, mas é de Deus. E às vezes até justificamos: eu só tenho domingo para fazer isso. Eu só tenho domingo, pastor, para lavar a minha roupa. Eu só tenho domingo para estudar. Eu só tenho domingo para ir no sítio. Quem tem sítio não gosta de mim, eu acho, né? Porque eu falo muito de sítio. Eu só tenho domingo para ir no sítio. Eu só tenho domingo para ajeitar meu carro. Eu só tenho domingo para fazer isso ou aquilo. O domingo não é seu, o domingo não é meu, o domingo é de Deus. E aqui, em nome de Jesus, a nossa intenção é levar a palavra de Deus para que sejamos mais santos e que pequemos menos. Mas aqueles que insistirem no pecado vão pecar, mas com a consciência doendo, sabendo que estão pecando. O domingo é de Deus. O domingo não é para andar de bicicleta, o domingo não é para correr, o domingo não é para o nosso lazer, o domingo é de Deus. Agora corra, ande de bicicleta e faça o que você quiser, mas com a consciência culpada. Porque o domingo é do Senhor. Se nós não ordenarmos bem os 6 dias, não vamos conseguir fazer o que temos que fazer e vamos abocanhar o domingo do Senhor. Então isso vai se tornando comum. Isso vai se tornando uma coisa corriqueira. O que é que tem? É a minha roupa, eu tenho que lavar. Eu tenho prova segunda-feira, tenho que estudar. Eu tenho que fazer isso e aquilo, então eu tenho que cuidar. E abocanha. Mas voltando ao que eu estava falando, muitas atividades, muitos afazeres, muito cansaço. Muitos não vêm nem para a igreja. Outros vêm e dormem na igreja. Outros vêm e pensam em tudo, menos na mensagem. Porque a cabeça ferve. Amanhã eu tenho não sei quantos planos de saúde para vender. Amanhã eu tenho que vender não sei quantos títulos de capitalização. Amanhã eu tenho essa cota, amanhã eu tenho essa meta, amanhã eu tenho que fazer essa venda, amanhã eu tenho esse boleto, amanhã isso e aquilo. E o pastor miserável aqui pregando, falando, anunciando, só que a cabeça da pessoa está lá na segunda, na terça, na quarta. Mas ela vem na igreja por um desencargo de consciência. E ela nem fica na escola dominical. Para que escola dominical? Para que escola dominical? E ela nem fica na escola dominical. E aí ela vai trazendo para dentro do seu coração algumas verdades próprias dela, para justificar os seus pecados ou as suas ações inadequadas. E isso vai mostrando o quê? Que estamos sendo envolvidos por um torpor espiritual. E vamos desligando daquilo que é o mais importante. Parece com a mulher da história, pegando tesouro. Eu tenho que me preparar para o meu futuro, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que fazer isso, eu tenho que levar o melhor para a minha casa. Mas o melhor é Jesus. Homens, o melhor é tempo com o seu filho, o melhor é tempo com a sua filha. O melhor é você tratar de ser o cabeça da sua casa. O melhor é você tratar de ser o sacerdote do lar, de dar segurança à sua esposa, dela saber que ela tem um amigo, que ela tem um companheiro, que ela pode abrir o coração, que ela tem alguém que ore por ela, que ore com ela. Não é você sair por aí que nem um louco, ganhando dinheiro, mas não ver seu filho crescer.
Não sabe o que seu filho assiste. Quando ele aperreia, joga uma tela na mão dele. Mas não tem tempo para pegar um livro e ler com o filho. Aliás, hoje mesmo, vá lá na livraria, compre o Peregrino, leia com seu filho, mostre para ele o que é a vida cristã, os perigos, o cristão, Deus. Mas não, saem como loucos. Eu tenho que botar comida em casa, eu tenho que botar dinheiro em casa, como se isso fosse o suficiente. Mulher precisa de atenção, filho precisa de atenção, precisa de carinho, precisa de presença. Isso aqui é um parênteses, não está aqui no sermão não, mas eu precisava dizer isso. As crianças aí na igreja, escute, o púlpito não é suficiente para criar a criança. Aqui é uma parte que o pastor prega, o pastor ensina, as professoras do departamento infantil se dedicam, ensina, mas a maior parte é na sua casa. Ensinar o filho a orar, ensinar o filho a temer a Deus, ensinar o filho a ofertar, ensinar o filho a respeitar, ensinar o filho o que é a dignidade de um homem, aquilo que é moral, aquilo que é trabalho, aquilo que é verdade, aquilo que é justo. Não é do Estado, não é da igreja, é do pai e da mãe. Mas fica louco com os trabalhos, fica louco para ganhar dinheiro, fica louco e vai esquecendo, como a mulher da história, do mais importante. Eu pergunto para essa igreja: do que adianta celebrar uma vida profissional, financeira ou acadêmica vitoriosa e você ter que comemorar isso pisando nos escombros da sua família? Ou chorando porque seu filho, que não teve a sua companhia, que não teve a sua presença, mas teve a companhia de mais influências, está agora numa clínica de recuperação de drogado. E o dinheiro que você ganhou vai ter que gastar para pagar a clínica, sem saber nem se vai ter resultado. O que adianta ganhar tanto dinheiro e depois ficar, em alguns casos, não são todos os casos, amargando a dor do divórcio, porque a mulher não aguenta mais viver só, abandonada. Então essa é uma realidade que está posta nos nossos dias e que tem adentrado as igrejas. A igreja de Cristo tem sido invadida por essas situações de pessoas que se intitulam filhos da graça, mas vivem como filhos do diabo. Se intitulam filhos da graça, mas vivem como filhos do diabo. E ainda dizem: eu estou salvo, salvo para sempre. A doutrina é verdadeira, mas a prática é demoníaca e enganosa. Porque pessoas se apoiam numa doutrina verdadeira para viver o escândalo do pecado. E querem viver de qualquer maneira, quando a Bíblia diz que o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Não é para viver de qualquer jeito. Então, meus irmãos, é um alerta. Foi de Paulo à época, usado pelo Espírito Santo, e é hoje um alerta para minha vida, para a sua vida. O Espírito Santo está aqui nessa noite, nos alertando, dizendo: desperta. Para quem já é crente e está adormecido, desanimado, não consegue ler a Bíblia, não consegue orar, não consegue participar dos cultos regularmente, está desanimado, está abatido, ele está dizendo: desperta. E para quem não é crente, interrompa hoje essa caminhada sem Jesus e reconheça-o como Senhor e Salvador da sua vida, porque o dia está mais perto. E diante desse tribunal não tem suborno, diante desse tribunal não tem jeitinho brasileiro, diante desse tribunal o que vai prevalecer é a justiça e a verdade do Senhor. Continuando, o versículo 12 diz: vai alta noite, essa era, esse tempo de trevas. Por isso que eu disse que nós vivemos uma tensão. É como muitos aqui já passaram de um dia para o outro acordado. Então aquela escuridão da noite vai passando, vai diminuindo a escuridão, a luz do novo dia vai chegando, até que sai a noite e chega o dia por completo. É isso que a gente está vivendo. Essa era está indo embora. Essa era inaugurada em Gênesis 3, essa era do pecado, essa era das trevas, essa era do mundo caído, ela está passando, ela está indo embora, e vem chegando um novo dia. Diga amém, irmãos. O novo dia está chegando, o novo dia está raiando.
raios do sol do novo dia já está adentrando as trevas do presente momento. Esse novo dia está chegando. Diante dessa realidade, continua o Espírito Santo dizendo, diante dessa realidade, deixemos, pois, as obras das trevas. Agora ele vai apresentar alguns contrastes. E revistamo-nos das armas da luz. Deixa as obras das trevas, deixa o pecado, deixa as obras da carne, o mundanismo, deixe aquilo que é abominação diante de Deus, deixe tudo aquilo que entristece o Espírito Santo e que só serve para enfraquecer a nossa vida espiritual. Lá em Gálatas 5 vai falar dessas obras da carne: inveja, ciúme, feitiçaria, idolatria. Essas obras das trevas, que também podem ser ditas como obras da carne, precisam ser deixadas, abandonadas, e revistamo-nos das armas da luz. A vida cristã é sempre um despojar e revestir. Vê isso em Efésios, vê isso em Colossenses 3:8. Deixe as vestes da vida velha, do primeiro Adão, das vestes do primeiro Adão caído, e se revista, agora Colossenses 3:10, das novas vestes em Cristo Jesus. Então se revista das armas da luz, de virtude de Cristo, de amor, de fé, de esperança, porque nós não somos das trevas, nós somos da luz. Então abandone as obras das trevas e se revista dessas virtudes, conforme Paulo dizia: fé, esperança, amor, mas também santidade. Ou Paulo em Efésios 6, de 10 para frente: se revista das armaduras de Deus, porque a nossa vida, irmãos, não é uma vida de ficar embalada num berço dormindo. A vida do cristão é uma vida de guerra. E ninguém vai para a guerra de pijama. Nós temos que ir para a guerra com as armas da guerra, com as vestes da guerra. E aquilo que Paulo fala em Efésios 6:10: tomai toda a armadura de Deus, se revista do poder de Deus, se fortaleça do poder de Deus, tome toda a sua armadura, o capacete, a couraça, a espada, o cinto, a sandália, o escudo, se revista, porque a vida cristã é uma guerra. O pastor pregou aqui semana passada ou retrasada: sede sóbrios, sede sóbrios. E já ali eu estava pensando em trazer esse texto. Então juntou sóbrios com despertar, que é a mesma coisa. Ser sóbrio, ser vigilante, despertar. E naquela ocasião o pastor dizia: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo está ao nosso derredor, procurando o quê? Olha, ele só quer isso aqui, uma brecha, quase só dá para passar se for um rato, que é cartilagem. Uma brecha para devastar a minha vida, a sua vida, a minha família e a sua família. E a gente fica aí que nem um bocoió. No lugar de avançar, eu vou mais para a igreja, eu vou mais para a escola dominical, eu vou participar de uma célula, eu vou abrir uma célula na minha casa, eu quero que a minha casa seja um celeiro de bênção. Pastor, vem aqui na minha casa, faz uma célula. Eu vou mais participar do culto de oração, eu vou mais para a vigília, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou intensificar a minha vida espiritual. Não fica, meu Deus. E o Satanás, com a guilhotina, com a espada, ou com o que quer que seja na mão, procurando a quem possa tragar, devorar e destruir. Lembre você mesmo aí, quantos amigos estavam sentados do seu lado, adorando a Deus, levantando a mão, cantando, e foram vendo um defeito na igreja, e foram vendo um defeito no pastor, e foram vendo um defeito ali, e vê mesmo, porque nós temos mesmo. Nós não somos uma igreja perfeita, nós não somos pastores perfeitos, mas estamos aqui comprometidos com a verdade. Nós não estamos aqui comprometidos com o pecado, com a mentira, a despeito da nossa limitação, fraqueza e defeito, mas estamos aqui de maneira séria, trabalhando para que Deus seja glorificado e para que o povo dele seja firmado na verdade, na sua vontade.
Agora lembre aí de pessoas que sentavam do seu lado, cantavam, batia palma, exaltava a Deus, e agora está lá, porque começou vendo um defeito, reclamando, não vou hoje, não vou amanhã, talvez até oficiais, talvez até pastores. Não só digo dessa igreja não, de qualquer lugar que você conheça. E agora estão batendo palma para Satanás. E ele está dizendo aqui, olha, vai alta a noite, vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Se revestir de Jesus, se revestir do seu poder, se revestir da sua graça, verdade, santidade, no lugar de estar gastando não sei quantas horas por dia com a besteira da rede social. Por que não lê um livro bom? Por que não lê a Bíblia? Por que não tira um tempinho para orar? Mas fica lá. Eu preciso me distrair. Trabalhei tanto hoje, miserável. Vai se distrair 2 horas, miserável. Olha. Eita. Aí quando tem uns videozinhos que diz lá, você já leu a Bíblia hoje? Pula logo. Não é pecado ver rede social, desde que você veja com temor de Deus, com reverência, use para a glória de Deus, use para evangelizar, mas é pecado ser escravo dessas coisas. E às vezes tem coisa que não é nem pecado, mas rouba o nosso tempo. Rouba, não é pecado, mas rouba o nosso tempo. E aí, muitos não percebem que já estão afundando, esfriando, desanimando. Só que o culpado é sempre o outro. O culpado é sempre o outro, ou às vezes Deus, como foi Adão. A mulher que tu me deste. Nunca o culpado sou eu, mas o culpado é o outro. E eu vou tentando justificar, e quanto mais eu vou tentando justificar, mais eu vou afundando. 13. Um outro imperativo. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Vou começar de trás para frente. Contendas e ciúmes. Crente tem que ter o coração limpo. Crente não pode ter o coração com contenda, com inveja, com raiva do irmão, com ciúmes. Como é que o crente vai tomar a Santa Ceia? Como é que o crente vai entrar no céu se ele tem raiva do outro crente, se ele odeia o outro crente, se ele não perdoa o outro crente, se ele não quer ter parte com o outro crente, se ele diz assim, eu não quero conversa com fulano, nem para ir para o céu. Então Paulo está condenando isso, e o Espírito Santo está condenando isso, porque isto é obra da carne, isto é pecado. Cristo morreu, Cristo deu seu sangue, não foi para a gente ter carro, casa, ou para a gente viver uma vida miserável, de desgraça e de pecado. Cristo derramou seu sangue para nos salvar e para nos fazer o povo da reconciliação. Ele veio a este mundo, Ele derramou seu sangue, Ele perdoou os nossos pecados, e esta é a maior razão pela qual eu devo perdoar também aquele que me ofende, aquele que me fere, porque numa vida de relacionamento, quer seja na igreja, no trabalho, na faculdade, em casa, nós vamos ferir e nós vamos ser feridos. Daí nós precisamos ter uma pronta disposição para perdoar. Está perdoado, miserável, machucou, doeu, eu senti, mas está perdoado em nome de Jesus. Mas fez de novo, está perdoado de novo em nome de Jesus. E de novo, está perdoado de novo. Aí fica segurando, fica com raiva, fica com mágoa, fica dando brecha para Satanás. Conforme Efésios 4:28, ele diz, irai-vos, mas não pequeis, para não dar lugar ao diabo. 4:27, irai-vos e não pequeis. 4:28, para não dar lugar ao diabo. Quem se ira de maneira injusta, segura a ira, guarda a mágoa, a amargura, dá lugar ao diabo. Então ele está dizendo aqui, sem contendas, ciúmes, inveja, briguinhas, coisa de capiroto mesmo. Andemos dignamente como em pleno dia. Como é andar em pleno dia? É você andar o quê?
na luz, não tem nada para esconder. Posso andar na luz, porque na época, coisas feias faziam de noite. Mas na nossa época, coisas feias se fazem também de dia. Mas naquela época, as pessoas iam fazer coisa errada, orgia, bacanal, que a história aqui é essa, bacanal, orgia, aquilo que hoje se chama de festa rave. Quando o seu filho pedir para ir para uma festa rave, não deixe ele ir, porque lá a bagaceira está pronta. As festas raves, eu fui olhar no Google o que significava rave, aí ele diz: festas de jovens com música eletrônica em lugares afastados, onde todos podem usar a sua liberdade à vontade. E essas raves, que o Google disse que acontecem nos lugares afastados, e que eles estão ali para liberar à vontade, liberar geral, elas estão acontecendo também dentro dos apartamentos, dentro dos condomínios, quando filhos, mãe, pai, vocês vão viajar, eu vou trazer meu colega aqui, minha colega, a gente vai ficar aqui conversando, a gente vai ler um livro, Dostoiévski, a gente vai ler filosofia, aí a mãe: traga meu filho, traga seus amiguinhos para cá, traga suas amiguinhas para cá, e aí você já imagina o que tem acontecido nos nossos dias. E é isso que Paulo está dizendo, que nós devemos fugir das orgias, das dissoluções, prostituição, pornografia. Tudo isso está a um clique hoje, está a um clique. E quando você não vê essas coisas, ou não gosta dessas coisas, sempre aparece um enviado de Satanás para querer lhe mostrar, lá na escola, lá na faculdade, ou outro lugar. Vem ver aqui um negócio, vem ver aqui um negócio. Paulo está dizendo que a gente precisa andar dignamente, como em pleno dia, não tem nada para esconder, não em orgia, não em bebedice, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. O contraste. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Concupiscência, desejo forte. Na Bíblia está sempre relacionado a desejo forte pelo pecado, como aquele de Aminon, que queria ter relação sexual com a sua própria irmã. Concupiscência está sempre ligada a desejo forte, na Bíblia geralmente pecaminoso. Não disponhais é não planeje pecar. O ser humano, ele é tão marcado pela queda, que mesmo sendo crente, às vezes, o cara planeja pecar. Está dizendo: não planeje pecar, se revista do Senhor Jesus, do seu poder, da sua graça, da sua luz, e não planeje pecar, não planeje satisfazer as concupiscências da carne. Por quê? Porque o dia está mais perto. O dia está mais perto. É tempo de despertar, é tempo de andar vigilante, é tempo de andar em sobriedade, em nome de Jesus. Enquanto eu vou trazer algumas aplicações, eu gostaria que os irmãos do louvor viessem para cá, para a gente otimizar o tempo, tá certo? E eu concluo com algumas aplicações. Só um minutinho, porque é tanta folha aqui, que misericórdia. Lição número 1, vou ler, viu, irmãos? Nós estamos vivendo nos últimos dias, nos últimos tempos. A vinda do Senhor Jesus está mais perto hoje do que quando cremos. Mas enquanto o fim não chega, estamos vivendo nessa tensão do já ou ainda não. Onde a Bíblia demanda o tempo todo que nós sejamos pessoas esclarecidas, conhecendo o tempo, fazendo a leitura, vivendo em santidade, deixando as obras das trevas e vivendo de maneira digna de Deus. Amém? Então vamos sintetizar aqui. Primeira lição: vivamos de maneira digna de Deus, porque o dia está mais perto.
Pastor, eu estou aqui nessa noite e a mensagem da palavra de Deus mexeu comigo. Eu sou crente, mas do jeito que foi falado aí, eu me descobri que estou assim sonolento, estou vivendo esse torpor espiritual. Mas eu quero sair disso. Eu quero ser um crente de verdade. O que eu faço, pastor? Primeiro, cuide da sua vida devocional. Cuide da sua vida devocional. O que é cuidar da vida devocional? É cotidianamente e regularmente pegar a sua Bíblia e ler um pouquinho da sua Bíblia. Pouquinho. Porque a pessoa fica com medo da Bíblia, porque a Bíblia é grossa, ela precisa ler toda naquele dia. Pouquinho. Tirar um pouquinho do dia e orar. Espírito Santo, me renove, me fortaleça, me acenda. Esta igreja, agora falando desta igreja, tem dezenas de ministérios, e você fica aí. Não faz parte de um ministério, não faz parte de uma sociedade interna, não sabe nem o que é uma sociedade interna, não frequenta uma célula, não vai à escola dominical, não frequenta o culto de oração. Pastor, eu quero mudar, eu quero aquecer, eu quero despertar, eu quero acordar. Passe a fazer isso. Eu quero ir para uma célula. Procure os pastores, o presbítero, um líder que saiba onde tem uma célula. Ali atrás tem um quadro com endereço. Eu preciso voltar à escola dominical. Eu preciso ser mais regular no culto. Eu fico em casa sem fazer nada. Fico assistindo e não venho para o culto de oração. Eu quero ser mais assíduo nos cultos dominicais. Pastor, melhor ainda, eu quero que abra uma célula lá em casa. Abra uma célula lá em casa, porque aí já vai me ajudar. Porque aí eu já estou em casa, a preguiça não vai me vencer, não. No lugar de eu sair, os irmãos vão para lá. Isso vai ajudar você. São coisas que vão nos ajudando a despertar, acordar, melhorar. Amém, irmãos? E tem gente que vai diminuindo, vai desanimando, é o tempo chegando e ela diminuindo. Na hora da vitória, na hora da consumação, na hora de ir para o céu, o miserável vai baixando a guarda. Avançar, despertar, em nome de Jesus. Amém? E se você quiser conversar com um presbítero, com um líder, com um pastor, dizer da sua situação, eu estou assim, eu estou assado, me ajude, ore comigo, ore por mim. Estamos aí, em nome de Jesus. Mas que você desperte e que você tome iniciativas nesse sentido, de ler a Bíblia, de orar, de frequentar os trabalhos da igreja, de se envolver em um trabalho. Há muita coisa para fazer, há uma mensagem para se pregar, há lugares para visitar. Estamos aí na cadeia pública, no abrigo de crianças, nós estamos aí na FUNASE, nós estamos aí no Desafio Jovem, estamos em várias frentes, as mulheres fazendo visita durante a semana, muitas coisas acontecendo. Onde está você? Levante a mão, apareça, se disponha, diga: eu quero ir. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei fazer. Ninguém sabe não, irmãos. A gente vai na graça, a gente vai no poder do Espírito Santo, e aí a gente vai se preparando, amém? Mas disponha. Eu quero que essa semana seja uma semana de muita gente aqui na igreja, dizendo: eu quero fazer isso, eu quero estar nesse ministério, arruma um lugar para mim, perturbando a gente nesse sentido, amém? Eu quero a minha casa seja uma célula. Não deixe a palavra do Senhor se perder quando você sair daquela porta, não. Deus está nos chamando a um despertar. E você que ainda não se entregou a Jesus, diante dessa realidade, entregue-se a Ele, e você também fará parte do reino de Deus, quando Jesus vier para nos buscar e nos dar a completa salvação. Agora, além de nos ter livrado da culpa do pecado, do poder do pecado, Ele nos livrará de uma vez para sempre da presença do pecado. E nós poderemos celebrar e cantar na presença daquele que a Bíblia diz que é o Alfa e que é o Ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos cantar e depois vamos orar ao Senhor.